12. Mais um dia tenso na região da Cracolândia, aqui na região central de São Paulo. Thiago Muniz em áudio e vídeo. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Thiago Berrache, bom dia a todos. Eu falo da Praça Júlio Prestes, região central da cidade, onde, pelo menos agora, a situação ela é relativamente tranquila, apenas com a presença mais forte da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Ontem nós tivemos o segundo dia de maior tensão aqui na área da Cracolândia. Nós tivemos, ao longo da tarde, uma operação da Polícia Civil que apreendeu drogas e até um simulacro de arma de fogo, um simulacro de um fuzil. Essas atuações da Polícia Civil, mais uma vez, exacerbaram as tensões por aqui e os usuários, as pessoas que se acumulam aqui na área da região central de São Paulo, acabaram colocando fogo em alguns materiais e fazendo barricadas. É o segundo dia que isso acontece. Nós tivemos na quarta-feira, depois do que a prefeitura afirma ser um reflexo, a prisão de traficantes, uma outra colocação de fogo em materiais, a colocação de barricadas. Por 2 dias seguidos, a região central de São Paulo viveu esta tensão mais uma vez. Aqui perto, na Alameda Cleveland, ainda se enxerga uma quantidade muito grande de lixo que está colocada bem perto da saída da estação Júlio Prestes da CPTM. Era ali o ponto principal onde os usuários de drogas permaneciam e eles agora, neste momento, a gente passou por lá agora há pouco, estão concentrados no ponto que era tradicional antes da invasão da operação das forças policiais no ano passado. Eles estão bem concentrados, aproximadamente 100 pessoas, no cruzamento da Alameda Dino Bueno com a Rua Elvésia. É lá onde eles estão nesse momento. Chegou a ter um começo da operação de limpeza por aqui, mas ainda há muito lixo por toda a Alameda Cleveland junto à Praça Júlio Prestes. Vale dizer também que, por mais que o cenário ainda esteja muito complicado em relação à situação das pessoas, dos usuários de drogas e também para os próprios comerciantes do local, que na quarta nós tivemos o registro de depredações e de quebras de vidraças de agências de banco, saques a lojas, a paisagem ela muda, já está mudando um pouco de fato em relação às obras que foram prometidas para a parte de habitação e também da própria praça. Ou seja, ao mesmo tempo em que, mais uma vez, a situação em relação ao combate ao tráfico de drogas e o próprio atendimento aos usuários, mais uma vez, é colocado em evidência, também já se encontra por aqui um cenário de construção de prédios de unidades habitacionais e também da própria restauração da praça. Vale dizer que a Praça Júlio Prestes não foi ainda oficialmente reinaugurada, ainda existem grades em torno dela, não é permitido o acesso de outras pessoas que não os funcionários das empresas responsáveis pela construção e restauração do local. Esse é o cenário, portanto, que a gente observa aqui na região da Praça Júlio Prestes, da estação Júlio Prestes. De um lado, nos últimos 2 dias, o acirramento das tensões de novo entre os usuários de drogas que permanecem por aqui. Ainda é um número considerável de pessoas, mesmo que de fato nós tenhamos tido uma diminuição das pessoas que se concentram por aqui. Agora há pouco eu passei, repito, pela Dino Bueno com a Elvésia, aproximadamente 100 pessoas concentradas por lá. Não pude observar o erguimento de barracas, mas muita gente por aquela região. Então, se de um lado o acirramento dessas tensões, 2 episódios em noites seguidas, há também aqui visualmente a mudança com a construção de outras estruturas, a reforma da praça e também a construção dos prédios que estão por aqui. Esse é o panorama da região central de São Paulo, de onde nós voltamos aos estúdios. É aquela história, professor, de repente a Cracolândia sai do noticiário, depois volta. É um caso sem fim. Que é difícil resolver. É um problema de médio e longo prazo. Agora, tem de enfrentá-lo imediatamente. Porque nós temos sempre essa ideia de falar, é um problema muito complexo, também é complexo, mas tem de iniciar a sua solução, que não se resolve por decreto, né? E aí o ex-prefeito João Dória foi muito otimista quando disse que a Cracolândia tinha terminado. Na verdade, diz ele que, quando perguntado sobre isso, acho que até aqui no Jornal da Manhã, disse não tem mais aquele entroncamento que havia uma espécie de território liberado, etc. Tal. Mas a grande questão, que interessa mesmo, saindo e enfrentando o problema, é que é um caso sui generis, o caso
não é só do Brasil. Na verdade, acho que em algumas, quase que da América Latina. Porque os centros históricos das cidades da América Latina, na maior parte das vezes, do Brasil em especial, e São Paulo mais ainda, ficou destruído. Nas cidades europeias, o centro é o lugar mais caro, onde tem as melhores lojas, onde é muito difícil morar, que é muito caro. Há uma série de dificuldades de acesso, etc, etc. Imagina em Roma, todo mundo quer morar. Imagina morar no centro de Roma, né? Imagina o sujeito sair, abrir a janela e dar de cara com o Coliseu. Pô, isso daí não tem preço, né? Não tem preço. Agora, em São Paulo, você abre a janela de cara com a Cracolândia, né? Agora, eu tenho dó dos moradores lá, né? Dos comerciantes, que sempre tem problemas. E não tem saída, né? Porque a cidade de São Paulo, ela, com a sua própria dinâmica, o centro foi mudando. Primeiro ele mudou para a Avenida Paulista, o centro. Depois mudou para Faria Lima e está indo. Ele tem uma dinâmica própria. E aquilo, nós estamos falando em Viva o Centro, em revitalizar o centro há 3 décadas. Né? O governo Serra, por exemplo, onde era a estação Júlio Prestes, que foi derrubada, ia construir uma escola de danças lá. Pagou, inclusive, o projeto foi bilionário para uns arquitetos franceses. Não há nenhum tango, não há nada lá. Está vazio, foi abandonado o projeto, que era a ideia de fazer uma grande revitalização do centro na parte cultural. Ia de lá, passava pela Sala São Paulo, Estação Pinacoteca do Estado propriamente dita, atravessava, passava pelo Catavento e chegava ao Museu de História do Estado de São Paulo, na Rua do Gasômetro, que nunca foi, por sinal, terminada a restauração ali no gasômetro, ficou tudo interrompido. Então é isso, não tem jeito. Nós vamos ficar dando essa notícia semanas, meses, anos, décadas. A grande questão é essa, né? O processo de destruição, apesar de ter toda uma infraestrutura e tal, não tem conserto, não dá, vai fazer o quê?